A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, minhas queridas irmãs. Estamos iniciando o nosso programa EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical. E vocês são bem-vindos ao nosso programa. Você que é novo no nosso canal, te pedimos que se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe o vídeo para as pessoas que você conhece. Sejam todos bem-vindos. E nós hoje vamos ministrar, vamos comentar a lição de número 2, que tem por título Avivamento no Antigo Testamento. O tempo passa rápido, passa ligeiro. E nós já estamos em 2023. Estamos na segunda lição do seriado dessas 13 lições, que tem por tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao aquebrantamento e ao poder de Deus. Essa lição ela é comentada pelo nosso comentarista Elinaldo Renovato, um renomado teólogo, abençoado, e acredito que esse seriado de lições é bastante promissor, nos vai trazer grande ensinamento da parte da palavra de Deus. Nós estamos aí vivendo momentos interessantes que me lembra o apóstolo Paulo quando esteve em Atenas, ali na Grécia, quando ele olha para os atletas de Atenas, o berço do atletismo começou ali em Atenas pelos gregos, o atletismo de corrida, de boxe e outros mais. E o apóstolo Paulo, observando, ele compara o atleta cristão com o atleta de Atenas, que estava ali participando daqueles atletismo civil ali da cidade de Atenas. E ele diz que os atletas, eles correm para um prêmio corruptível, mas nós que somos atletas de Cristo, corremos para uma coroa incorruptível. Então, o atleta, ele tem que fazer uma preparação exaustiva, exercício físico, se abster de certos alimentos para estar preparado para ganhar a competição. E nós não somos diferentes, nós temos que nos preparar para não perder o maior evento de todos os tempos, que é o arrebatamento da igreja. E essa preparação ela tem que ser exaustiva, é oração, jejum e consagração. Sem esse preparo, nós não podemos participar desse grande evento que está próximo a se dar, que é o arrebatamento da igreja. E após o arrebatamento, nós teremos o tribunal de Cristo e cada um vai ganhar o seu galardão conforme o seu esforço ou o esforço do teu trabalho, da sua obra aqui na terra, Espero que você seja um grande atleta. Nós vivemos um momento em que o mundo está comemorando, está aí falando, em uma só voz, não comemorando, mas falando, a perca de um grande atleta, se não dizer o maior de todos os tempos do futebol, que é o Pelé. Todos estão prestando homenagem a ele, um grande atleta reconhecido em todo o mundo. Mas nós aqui estamos dizendo que o maior atleta, os maiores atletas são de Cristo, porque eles vão receber uma coroa incorruptível, que será eterna. Os prêmios aqui da terra, o sucesso aqui da terra são passageiros. Um dia acaba porque nós não somos eternos aqui. Mas vamos passar para a eternidade. E para nós sermos campeões, nós precisamos de ter uma vida de santidade. Renunciar ao pecado. Renunciar todas as coisas que vêm satisfazer a natureza caída, a natureza humana, e nos santificar para conseguir esse grande prêmio que é
a entrada nos céus. Aí sim seremos eternamente ovacionados por todos os anjos, né? Seremos galardoados por Cristo pela nossa vitória alcançada, por ter uma vida de renúncia sem pecado, né? Porque há só duas alternativas, o caminho largo e o caminho apertado. O caminho largo, né? A porta espaçosa ou a porta larga e o caminho espaçoso conduz à perdição eterna. Mas o caminho apertado e a porta estreita conduz à vida eterna, alegria sem fim. Mas vamos à nossa lição, vamos deixar de conversa e vamos ao que nos interessa. Lição de número 2, 8 de janeiro de 2023. Pegue a sua caneta, pegue o seu bloco de anotação, pegue a sua revista, a sua Bíblia e vamos para o comentário. Fique comigo até o final, porque a lição promete. Lição 2, 8 de janeiro de 2023. Será ministrada, né, no próximo domingo e já estamos trazendo aqui subsídio para você tirar nota 10 na próxima EBD de domingo que vem. O avivamento no Antigo Testamento. Então a lição está falando de avivamento. O que é avivamento? Né? Avivamento é provocado pelo arrependimento. O povo de Deus, seja no individual ou no coletivo, peca contra Deus, certo? E às vezes fica vulnerável a certas mazelas da vida. E quando ele se arrepende, então Deus torna o avivar novamente, como aconteceu com o povo de Israel no livro de Juízes, né? O povo pecava, mas Deus levantava juízes, eles se arrependiam e o coração de Deus, ele se amolece quando um crente chora e se arrepende dos seus pecados, né? Arrependimento é tomar nova atitude, né? Deixar de fazer aquilo que fazia e agora tomar uma nova atitude em agradar a Deus, deixar o pecado. Então aí Deus ouvia o povo e trazia o juiz, os libertadores, e eles eram novamente abençoados. Então o avivamento é arrependimento, é mudança de vida, né? Tornar a viver novamente, porque às vezes a pessoa, quando peca, ele morre espiritualmente. Mas Deus é poderoso para fazer como o vale de ossos secos, né? Como ele disse ali para o profeta Ezequiel. Pode reviver esses ossos, ou ressecado, e o profeta diz, tu o sabes, ó Senhor. O profeta profetizou e houve um grande movimento, um grande avivamento. Então nós precisamos sempre estar nos retratando, tomando nova atitude para ser abençoado por Deus, ter uma vida santa na presença do Todo-Poderoso. O nosso texto áureo está em Êxodo 34 e versículo 10, parte A. Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre o gentio, entre gente alguma, melhor dizendo, né? Então, aqui é uma aliança, né, que Deus faz aqui na gestão, né, na liderança de Moisés, a aliança que ele faz com Moisés. Tá? Então disse, eis que faço um concerto, uma aliança, né? Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. O nosso Deus é um Deus de aliança, desde que nós reconhecemos nossos pecados e tornamos para Ele, ser obediente à sua palavra. Verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplica. Então é preciso de orações e súplica. Como está, se não estou equivocado, né? Em 1ª ou 2ª Crônica, capítulo 7, aonde Deus disse, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, né, se converter, orar e se converter dos seus pecados, então ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra. É preciso de arrependimento, de convertimento, e Deus ouvirá nossas orações e sarará a nossa terra.
A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 29 ao 33. Não vamos fazer a leitura, por ser muito extensa e tomaria muito tempo. Mas nós vamos aqui para o objetivo da lição. Primeiro, analisar exemplo do avivamento no Antigo Testamento. Constatar a importância da confissão dos pecados e do retorno à Bíblia. Terceiro, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo, né? Então vamos ver tudo isso ao decorrer da lição. A lição, como eu disse, promete. Fica conosco até o final. O nosso comentarista, como nós já dissemos, é Elinaldo Renovato, e ele, como é de costume, divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, panorama do avivamento no Antigo Testamento. Segundo tópico da nossa lição, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. E o terceiro e último tópico, o avivamento e a palavra de Deus. Iniciando a nossa lição, em sua introdução, nos diz assim: houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Então é isso que ocorria. O povo, uma vez, pecando contra Deus, o pecado da idolatria, da prostituição da idolatria e outros pecados mais, se afastavam de Deus. Então um intercessor levantava-se, punha de joelhos, implorando pelo perdão do pecado do seu povo. Deus ouvia e levantava pessoas para libertar o povo de Israel, que estava sendo oprimido por outras nações. E o povo se arrependia e havia grandes avivamentos. No nosso primeiro tópico, nós temos aqui o panorama do avivamento no Antigo Testamento. Então, o que é panorama? É um resumo, é uma síntese, né? É como diz, você pega um avião e sobrevoa a cidade de Cuiabá, por exemplo, essa grande metrópole, e você vai ver ela resumidamente, você não vai ver detalhes, porque você está fazendo um panorama, né? Uma visão geral. Então aqui, se nós formos estudar a fundo, nós temos vários avivamentos no Antigo Testamento. Livro de Juízes, né? Os reis, o tempo dos reis, né? Patriarca, até no começo, no livro de Gênesis, Adão, né? Quando acontece aquele episódio triste que Caim mata Abel, após, né, algum tempo vieram nascer mais filhos de Adão e Eva, e nasceu então 7, se não estou equivocado, e começaram a louvar o nome do Senhor novamente. E houve um grande avivamento, né? E assim, por toda linha do tempo, da história do povo de Deus, houve grande avivamento. Mas vamos fazer aqui um resumo, um panorama, como está proposto pelo nosso comentarista Elinaldo, né? Elinaldo Renovato. Primeiro, o avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Êxodo 1 e 8, versículo 9, 13 e 14, Atos 7, versículo 18 ao 19. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia ao se aproximar daquela imagem. Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo 3 e verso 6. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito, a fim de libertar o seu povo. Atos 7, 32 ao 35. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Então nós vemos aqui que por José prestar um excelente serviço, né, para o Egito, quando ele discerne o sonho do rei, ele ainda estava na presídio, na cadeia, foi chamado porque era um homem que tinha a inspiração divina, e ele então discerne o sonho para o rei, e o rei coloca ele como governador do Egito, né? E Josué salva o Egito de uma grande catástrofe, né? De seca, 7 anos de fartura e 7 anos de sequidão. E durante os 7 anos de fartura, José colhe nos celeiros, faz celeiros maiores e traz os grãos, e as outras nações têm que se abastecer do Egito. Então José ficou muito querido pelo faraó daquela época, e durante o tempo que o faraó esteve vivo, José teve regalias, foi reconhecido, trouxe o seu povo, colocaram o seu povo em um lugar especial, e ali eles foram abençoados, na terra de Gósen, tá? Os egípcios não gostavam, né, eles não gostavam de criação de ovelhas. Não vou entrar em detalhes aqui, mas eles deram uma terra, a terra de Gósen, para o povo de Israel viverem, o povo de José, sua família, e eles foram cuidar de ovelha porque eles eram pastores e viveram muito tempo bem. Mas chegou um momento que aquele faraó faleceu, que não são eternos, querem ser considerados como Deus, mas tem o fim, né? E levantou outro faraó que não conheceu a José. E José também já tinha falecido, e ele começou agora a oprimir o povo de Deus, porque estava crescendo em extremo, e estavam com medo de o povo tomar o Egito, né, e governar o Egito. E ele então começou a oprimir, mas o escritor de Hebreus diz que pela fé, né, quando Moisés nasce, ele é guardado da morte, né, pela sua mãe, e o cesto colocado no rio, e foi salvo pela filha de Faraó. E pela fé, Moisés cresceu e não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. E pela fé, Moisés defendeu o seu povo e foi escolhido por Deus para o êxito, para tirar o povo da escravidão, porque Faraó começou a oprimir o povo de Deus, que estava ali há quase 430 anos, ali no Egito, né? E Deus parece uma forma teofânica em uma sarça. E quando Moisés vê aquela sarça ardendo em fogo, mas não se consumia, ele se aproxima e Deus disse: Moisés, tira a tua sandália, porque o lugar que tu pisa é santo. Então, aonde Deus está, o lugar se torna santo. Tá? E por isso você é uma pessoa santa, porque Deus está em você quando você aceita Cristo e continua fiel. Ele vem fazer morada em você e você é uma pessoa santa. E Moisés, então Deus disse a Moisés que ele deveria libertar o povo de Israel. E Moisés vai a essa missão, e ali é invocado 10 pragas. Enquanto as pragas estão atingindo os egípcios, o povo de Deus está em sua terra, na terra de Gósen, em grande avivamento e salvo das pragas, porque tinha, né, em suas vidas, né, a proteção divina. Então houve um grande avivamento. Logo após, realizaram a Páscoa, né, que também foi um grande avivamento, que foi o ponto final, o êxodo, né, a saída do Egito, e Moisés tira o povo, e quando o povo vai saindo para ir para a terra
para a terra prometida. Então encontra o grande mar vermelho e o povo de Israel, o povo do Egito, atrás para o afrontar, para os cativar novamente, levar cativo novamente. E Moisés ora a Deus e disse: Deus, o que farei? Deus disse: o que você tem na mão, Moisés? Era uma vara, então usa, né? Porque Deus, Ele te usa conforme as suas condições, né? A sua fé. E ali Moisés, então, estende a sua vara e manda. Deus disse: fale para o povo que eles marchem. Tá? Marchar é com eles, mas milagre é comigo. Fala para eles não duvidarem, que marche, porque vai ser um grande milagre realizado no dia de hoje. Moisés toca nas águas e o mar vermelho se abre e o povo passa em seco. E o incrível é que Faraó, na sua teimosia, vendo aquele grande milagre, não temeu, se considerava Deus também e entrou mar adentro. E quando o povo de Israel acabou de sair o último, o mar se fechou, os carros de Faraó se quebraram, os cavalos caíram e foram todos afogados. E quando o povo de Deus estava do outro lado e viu os corpos todos boiando na água, Miriam pegou um tamborim e dançou e disse: só o Senhor é Deus. Houve um grande avivamento. Então houve momentos de avivamento que Deus trouxe para o povo de Deus, que não dá para detalhar todos aqui. Mas avançando para o segundo tópico, o avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia, o desprezo pelo sagrado, no tempo do sacerdote Eli. 1 Samuel 3:13, capítulo 3, versículo 13, versículo 14, versículo 20 e 21. Então uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, Ebenezer. E os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote ali também morreu. 1 Samuel 4, 11 e 22. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou o israelita ao arrependimento. 1 Samuel 7, verso 2 ao 6. Assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. 1 Samuel 7, 10 ao 13. Um grande avivamento chegou em Israel e Samuel julgou Israel todos os dias da sua vida. 1 Samuel 7, 15. Então nesse episódio aqui, nós vemos que o povo de Deus, por causa que o líder, né, o sacerdote estava desviado, sendo conivente com os abusos de seus filhos, a prostituição no templo, certo? No sacrifício, ele estava totalmente desviado. E quem representa, irmão, a igreja é o anjo da igreja, é o pastor. Se o pastor for quente, a igreja é quente. Se o pastor for frio, a igreja é fria. Se o pastor for morno, a igreja é morna. Está em Apocalipse. As cartas não foram dirigidas à igreja em primeiro momento, mas foi dirigida ao anjo da igreja. Ele é o responsável pela igreja. Ele tem que ser fiel para a igreja, porque a igreja é o retrato, né, do pastor. Ela é a cara do pastor. Então ali ele estava desviado. E Deus, né, levanta Samuel. Nós sabemos a história de Samuel, um menino que ouviu a voz de Deus. E teve uma coisa boa, que ele mesmo desviado, ele instruiu a Samuel como deveria atender, né, a voz de Deus. E Samuel obedeceu, Deus falou com ele e ele trouxe ali juiz de Deus sobre aquele povo se eles não se arrependessem. Mas como não se arrependeram, os filhos de Eli rebelde levou a nação à rebeldia, à apostasia, e aí os filisteus, Deus permitiu os filisteus levantar contra o povo de Israel, e eles foram uma guerra e estavam perdendo, e tiveram a brilhante ideia de levar a arca, porque eles tinham a arca como amuleto, que poderia salvar eles ali, eles ganharem a guerra, mas foi pelo contrário, os filisteus derrotou ainda, pegou a arca e levou para eles. Só que os filisteus erraram muito, né? Foram olhar para dentro da arca, morreram 70 homens fulminados.
Porque Deus, ele não é um amuleto para ser usado. Não, Deus usa o seu povo, Ele é quem manda, é Ele que controla. Mas é como nós vemos nos dias de hoje. Os pseudos profetas, né, que têm os dons de profecia, querendo usar Deus. Não dá certo. Você tem que ser usado por Deus. E ali eles queriam usar Deus, manipular Deus com a arca, mas Deus não atendeu. E eles perderam uma guerra, achando que se levasse a arca eles ganhariam. Mas não é assim. Para Deus atender tem que estar em obediência. Eles estavam em desobediência, em apostasia espiritual, né? Em adultério espiritual. E aí os filisteus se deram mal, tiveram que devolver a arca, tá? Porque senão eles seriam todos fulminados. E a história vocês já sabem, né? E Samuel, após o povo perder essa guerra, Samuel chama o povo aqui no capítulo 7, versículo 2, e pede para eles fazerem um concerto. E eles fizeram um concerto, foram vitoriosos, e houve um grande avivamento. E a partir daí, Samuel foi sacerdote, juiz e profeta em Israel. 3 ministérios em um só, representando Cristo aqui, né? Tipificando Cristo. Maravilhas. Avançando para o terceiro tópico, o avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios. Ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas. 2 Crônicas 33, 1 ao 10. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu a sua oração e lhe restituiu o reino. 1 Crônicas 33, 11 ao 13. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não surgiu ou não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. 2 Crônicas 33, 11 e 25. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas, estendeu essas medidas saneadoras a outra cidade. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. 2 Crônicas 34, 1 e 7. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. 2 Crônica 34, 14 e 15. Assim o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual, 2 Crônicas 35, versículos 16 e 19. Então nós vemos aqui que no reino do norte, os reis foram todos maus, não andaram segundo o caminho de Davi, seu pai Davi, e fizeram o que era mal ao rei do Senhor, aos olhos do Senhor. Mas no reino do sul, houve reis bons. Lógico, houve aqueles que começaram bem, mas depois, tutibiaram, como se diz, um pé no mundo e um pé na igreja, e no final tiveram um fim infeliz, como Uzias, e outros reis. Mas aqui, Josias foi um rei bom até o final. Ele derrubou os altares, Israel estava apostatado, os altares aos demônios, tirou a idolatria e usou do seu poder para obrigar o povo a servir ao Senhor, porque ele era rei. E acharam no templo, na construção, ali, certamente na reforma, encontraram o livro do Senhor perdido dentro da casa do Senhor. E quando começaram a ler, Josias entrou em prantos e houve um grande avivamento. E fizeram a leitura do livro da lei.
Já ali já tinha a exegese, além de ler, eles interpretavam, né, o que o Senhor queria dizer. A hermenêutica, né, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e a exegese, né, que o texto, né, com seu contexto, interpreta o próprio texto. E houve um grande avivamento ao ler o livro do Senhor, que estava perdido na casa do Senhor. Estamos vivendo os momentos assim. Muitos estão deixando a palavra de Deus de lado e se dando às inovações, né, às heresias, e perdendo, né, a palavra de Deus na sua própria casa. E nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Puseram Jesus para fora, puseram o Espírito Santo para fora. Já não vemos mais avivamento, não vemos batismo com o Espírito Santo, está escasso, né? E Jesus está à porta, batendo. E se você abrir a porta, entrarei, cearei contigo e tu comigo. Está falando com a igreja do século 21. Temos os períodos das igrejas, né, pelas 7 igrejas da Ásia, que condiz muito bem. No primeiro século, no segundo, no sexto, né, um dos períodos mais avivados foi no século XIX e o século XX, aonde a igreja viveu o maior avivamento de todos os tempos, o avivamento da Rua Azusa, né? E se pregava a volta de Cristo até 1998, até que foi importado dos Estados Unidos, se não estou equivocado, a teologia da prosperidade, a pseudo-teologia, né? E depois que passou o ano 2000, em que todo mundo ali, antes de chegar, diziam: 1000 chegará, mas 2000 não passará. Todo mundo esperava que era o fim do mundo, mas após passarem, então entrou essa pseudo-doutrina da prosperidade e o povo agora não quer saber mais do céu, mas de bens terrestres. Voltou. A estratégia diabólica, né, não é brincadeira. E o povo voltou a sua atenção para a terra. Chave de carro, chave de casa, dinheiro no banco, dinheiro na conta, e tirou o pensamento, a cabeça, a mente dos céus e trouxe para a terra. Né? E o povo então agora não prega. É difícil ver uma pregação, né, da volta de Cristo. Mas em 1998, ali no século 20, né, a pregação era: Jesus está voltando. O povo vivia a iminência do arrebatamento, como o apóstolo Paulo pregou sobre o arrebatamento na sua época. Assim vivia o povo. Mas após isso, estamos vivendo agora, no século 21, o período da igreja de Laodiceia, esfriamento espiritual. Mas eu creio que Deus vai levantar homens de fé e vai haver um grande avivamento antes do arrebatamento da igreja. Eu creio nisso. Aleluia! Avançando para o segundo tópico da nossa lição: confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Então, o que faz o avivamento e retornar para Deus é a confissão dos pecados, né? Nós temos Eclesiastes: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Está em Eclesiastes. Tá? Primeiro ponto: o chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias 1 e 3. Neemias orou durante 4 meses, com grande lamentação. Neemias 1 e 4. Então nós vemos aqui que Neemias era o copeiro do rei, estava no cativeiro, né? E era no tempo do rei Artaxerxes. E o rei viu ele muito triste, e ele disse: olha, eu recebi notícias. O rei foi perguntar, porque um copeiro triste, há algo errado. É ele quem servia o vinho para o rei. E primeiro ele experimentava o vinho porque havia muito perigo ali de envenenamento. E quando o rei vê ele triste, preocupa. E o rei amava, gostava de Neemias. Então, Neemias declara para ele: olha, eu fiquei sabendo, tive informações
que os nossos muros estão fendidos, a cidade foi queimada, né? E meus irmãos estão ali, precisamos de reconstruir. Então o rei assinou um decreto e mandou que ele fosse, mas antes ele orou 4 meses. A oração é a chave, né? O arrependimento é a chave para o avivamento. E Neemias então foi. Naquele tempo as viagens não era brincadeira, mas ele foi. Enfrentou todas as intempéries, né? Todas as oposições, e chegou ali, começou a reconstruir um muro. E após ele incentivou o povo, que eles estavam todos parados, desprezando, né, a obra de Deus. O templo precisava de manutenção, os muros precisavam ser reconstruídos. E ele então começa o trabalho. Então há um grande avivamento após esse brilhante trabalho. Deus abençoou. Então assim foi, né, no tempo de Neemias. Segundo tópico, a confissão dos pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias 1:6. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se incluiu entre os pecadores mencionado a casa do seu próprio pai. Neemias confessou mais: de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízes que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias 1:7. A confissão dos pecados e a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Irmão, veja aí a posição de um líder. Ele não ficou de fora, né? O povo está pecando, eu sou mais santo, estou aqui. Não, ele colocou junto com o povo, porque ele sabia que também ele havia pecado contra Deus, que ele era cúmplice, e ele precisava, se ele estava no cativeiro, também era cúmplice, e ele entrou na brecha, e orou pelo povo, e confessou os seus pecados, e Deus se ouviu dos altos céus, como está escrito, né? Se meu povo, e atendeu a oração, ele orou 4 meses, então o arrependimento é a chave para o avivamento. Mas hoje vemos líderes, né? Até pastores, que não está nem aí com a eclésia, com a congregação que ele toma conta. Acha que está acima do bem e do mal. E que ele não deve colocar e interceder pelo povo. E a igreja está de bancarrota. Deus disse: goteje a minha doutrina na minha casa. Mas não há doutrina, há mensagens de massageamento do ego, tem medo de aplicar os usos e costumes que são do nosso povo, né, para não causar sensualidade, não cair em pecado, mas estão deixando de lado, estão fazendo vista grossa e muitas vezes, muitas congregações estão indo, né, de mal a pior. E o líder não sai do seu gabinete, não entra em oração, não tem mais aqueles 30 dias de oração, né, começando o janeirão aí, para que o povo se aquebrante, se arrependa dos seus pecados. As orações são esporádicas, de 5, 10 minutos. Nós precisamos, como líder, como os obreiros, eu me coloco também, né, de voltar aos marcos antigos, de interceder pelo povo, porque a igreja é a cara do pastor. Tá? Ela é o retrato do pastor. Se o pastor não ora, não jejuma, né, em prol de uma igreja espiritual, a igreja vai ficar fria ou morna. E Jesus que vai vomitar da boca dele. E eis que estou à porta. Não podemos ser a igreja de Laodiceias. Temos que nos sair do acomodamento e orar a Deus, de pedir com rogos para que haja um avivamento. Não podemos conformar, né, com o conformismo. Com o conformismo, certo? Precisamos de buscar a Deus. Avançando para o terceiro tópico, ou subtópico do segundo tópico. Do segundo tópico, isso. O avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lido a palavra de modo didático,
pausadamente para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas, naquele momento crucial para a história judaica, após anos de cativeiro em terra estranha. Além da leitura explicativa, explicavam-se o significado de cada expressão, e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festa, ali na praça principal, diante da porta das águas. Iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio, Neemias 8, 1 e 12. Olha aí, não há avivamento divorciado da palavra de Deus. Para haver avivamento, tem que estar atrelado à palavra de Deus. O ensino da palavra é o que falta em muitas igrejas. Um ensinamento genuíno da palavra de Deus para o convertimento do povo. Mas há muitos líderes que têm medo de trazer o genuíno ensino e ficar de lado. Mas são os líderes que hão de dar conta da igreja diante de Deus, gemendo. Então não podemos nos acovardar, nós temos que falar a verdade, ensinar o que está na palavra de Deus. Doa quem doer, mas é preciso de jogar sal na ferida para ser curada, para ser desinflamada, né? E o filho que ouve e aceita a correção é chamado de filho, mas aquele que ouve e não aceita a correção é chamado de bastardo. Então precisamos de aplicar a palavra. Não há avivamento divorciado da palavra de Deus. Não adianta fechar a palavra e trazer mensagem divorciada da palavra. Nós vamos levar o povo à corrupção, ao distanciamento, à apostasia. Mas quando um líder sofre como Paulo sofreu pela palavra, então há avivamento na igreja. Como houve aqui, naquele tempo, idos, já havia, né, a aplicação da hermenêutica e da exegese. Eles iam lendo e interpretando a palavra. E houve um grande aquebrantamento no povo. Eles entenderam pela explicação que ali Esdras, né, fez um púlpito e se pôs sobre ele e começou ali daquele púlpito para melhor a palavra ser aplicada, que todos vissem, e que começou a explicação, lia e explicava a palavra, fazia a exegese. Não é exegese, a exegese, interpretando a palavra, o texto interpretando o próprio texto, explicando ponto por ponto, e houve um grande avivamento que nunca houve na história ali. Um povo de Israel. Nós precisamos estar atentos, não podemos nos acomodar nesse tempo de esfriamento espiritual. Não podemos deixar que a apostasia tome conta de nós. Então, há muitos aí falando contra, né, que no tempo da igreja primitiva não tinha púlpito, e hoje, né, os revisionistas, aqueles que querem rever, né, retratar a palavra de Deus, e acaba aí entrando, trazendo heresias. Há alguém dizendo que esse hino Alvo Mais Que a Neve não deve ser cantado, porque é um hino racista, pondo em xeque, né, o poder de purificação do sangue de Cristo. São os revisionistas, aqueles que querem, né, mudarem a palavra de Deus. E Jesus disse que alguém que acrescentar essa palavra, ou a palavra de Deus, será acrescentada as pragas na sua vida. E aquele que diminuir, ele perderá a vida eterna, será diminuído, será tirado a sua salvação. Então tomamos cuidado com essas pessoas que querem mudarem a palavra de Deus para o seu bel prazer, para satisfazer a si mesmo e afrontando a poderosa palavra de Deus. Então tomamos cuidado. Avançando para o terceiro tópico, o avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. No Novo Testamento, há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação,
tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14 e versículo 26. Veja que o que marca essa orientação apostólica não é o exibicionismo espiritual, ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui há orientação para um culto avivado, de acordo com a palavra de Deus. Nesse culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno, como resposta ao aquebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Então nós vemos aqui, nós estamos vendo um panorama do avivamento do Antigo Testamento, mas nas próximas lições vamos entrar ao avivamento no Novo Testamento. Então já tem aqui uma introdução, né? Paulo, então, ali na igreja de Coríntios, na sua primeira carta, o povo de Coríntios era totalmente espiritual, tinha língua estranha, tinha interpretação de línguas, tinha curas, tal, mas estava em desordem. Um profetizava primeiro do que o outro e havia uma desordem. E chama-se exibicionismo. Alguém querer, né, profetizar de qualquer maneira, se exibindo, como nós vemos hoje. Isso aí é exibicionismo. Extrapolar e pôr o culto em desordem. E Paulo chega, ataca ali e diz para eles que eles deviam ter ordem no culto, até mesmo quando profetizados, um após o outro, e que havia alguém que julgasse a profecia para ver se era de Deus mesmo. Que há profecia, né? 3 tipos de profecia: da carne, do diabo, né? Então nós temos aí as profecias que vêm, que não é de Deus, que é de outra fonte. Então precisava de pessoas que julgassem, né? Bem isso aí. Então Paulo põe ordem. Na Santa Ceia havia uma desordem, né? E também agora tem o formalismo. Aqueles que querem, né, apagar o mover do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo no culto. Um culto formal, né? Um culto mecanizado. Também isso tem que ter correção. Nós temos que ter equilíbrio, certo? Equilíbrio nas coisas de Deus. Nem o extremismo do lado direito, nem o extremismo do lado esquerdo. Tá? Nós temos que ter o equilíbrio em tudo. Em nossa conduta, foi o que Paulo diz. Tem que ter aqui ordem e decência, porque o nosso Deus é um Deus de ordem e decência, para que haja um grande avivamento. Avançando para o segundo tópico, o subponto do nosso terceiro tópico. Cuidado com o formalismo. Tá? Com o formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo, exibicionismo espiritual. Um é extrapolado e o outro é, né, o extremo do acomodamento, né? Tudo não pode, o glória a Deus tem que ser 10 desses 10. Tá? Não pode ser mais alto. Alguém falou mais alto, já há correção. Então, cuidado com o formalismo. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa, quando o cuidado é o zelo pelo que é formal, sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Ora, quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja. Os corações estão sensíveis à voz de Deus. Os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda, o ambiente. Deus age em favor do seu povo. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus para a edificação dos santos. 1 Coríntios 14 e 26. Então, nós temos aqui o formalismo, que é rigoroso, que é prejudicial ao andamento do culto. E temos aqui também o exibicionismo, né? E nós temos que ter discernimento para ter equilíbrio nessas coisas. Porque quando o Espírito Santo usa, irmão, ninguém segura. Há um avivamento e a gente que é espiritual percebe que é o Espírito Santo. Mas existe também aquelas pregações, né? Aquelas coisas fora do normal, que é
só carnalidade. Ninguém aguenta uma pregação estendida, né? A pessoa continua insistindo, mas que não há um mover do Espírito Santo. Mas quando há uma prédica onde o Espírito Santo opera, a batismo com o Espírito Santo, há um avivamento que ninguém segura. Às vezes passa do horário, mas é o Espírito Santo trabalhando. Mas quando passa do horário do culto, que é uma prédica engessada, mecanizada, a gente percebe também. Então não podemos, nós temos que ter discernimento de espírito para não chegarmos ao extremo das coisas e ter um equilíbrio no andamento do culto. Mas que Deus possa falar mais alto com cada um de nós e possamos ter o discernimento daquilo que agrada ao Senhor para termos um grande avivamento nesses dias tão difíceis do século 21. Conclusão: o avivamento no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao aquebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertam para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espirituais. Estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia, mas nós temos que romper essas barreiras e provocar pelo aquebrantamento, pela oração, pelo jejum e a consagração, promover o avivamento no meio do povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para as pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, para que a poderosa palavra de Deus alcance, né, os corações que estão distantes de Deus. Um abraço e até o próximo vídeo, galera. A paz do Senhor.